O negócio é o seguinte, você é chato. com relação ao Thiago Nunes, o trabalho dele começou de uma forma dentro do Corinthians e não está da mesma forma. O Thiago Nunes, a cada partida, ele mostra que ele está mais perdido ainda. O Thiago Nunes, ele está numa areia movediça e a cada dia mais ele se afunda. Qualquer gesto dele, ele acaba descendo ainda mais. Ele não tem como resgatar esse elenco, não tem como. O Thiago Nunes, ele já mostrou que quando ele chegou, ele veio já com ímpeto, olha, vou fazer, vou acontecer, vou mudar a cara do Corinthians. Não conseguiu. Aí no decorrer, eliminação contra o Guarani na pré-Libertadores, uma má campanha no Campeonato Paulista, ele foi retrocedendo na forma do que ele pensa de futebol. Aquele futebol ofensivo, de adiantar suas linhas, marcar a saída de bola do adversário, tudo isso o Corinthians deixou de fazer. Hoje o time do Corinthians lembra muito o Carille do ano passado. É um time que não ataca, é um time que chega pouco na frente da área do adversário. E quando chega, não é por uma jogada trabalhada, é no bumba meu boi, a bola que bate um, a bola que bate em outro, ou bolas paradas. O Corinthians hoje é um catado em campo. O Thiago Nunes, a cada declaração que ele chega na entrevista coletiva para dar, inclusive depois desses 2 últimos jogos, que ele teve semana cheia para trabalhar e não conseguiu fazer nada de diferente, ele vem falar em evolução. O time involui, Thiago Nunes. O time que começou com uma postura no começo do ano, e eu demorei muito para te criticar. Eu demorei 13 jogos dizendo que você tinha que ter tempo. Porém, quando você chega em 2 partidas... Não, pelo contrário, Pascoal. Jogos não são suficientes para determinar Pascoal, um patamar. Pascoal, eu não adotaria esse discurso se o time evoluísse, se o time estivesse numa crescente. O time está numa decrescente e ele insiste em dizer que o time está crescendo. O time do Corinthians hoje é um amontoado dentro de campo, seu Thiago Nunes. E você assim, sem nenhuma pizza embaixo do braço. O treinador que está à frente do banco do Corinthians, ele tem que mostrar indignação com esse futebol ridículo e patético que está apresentando. Então, seu Thiago Nunes, o senhor, com todo respeito, mostrou muita qualidade no Atlético Paranaense, mas o Corinthians é um degrau acima. A pressão é diferente, a cobrança é diferente. Então, sua proposta é mudança radical já. Sim, Pascoal. O Corinthians agora, eu não sei o que vai acontecer. Você demitiria o... Sim, Pascoal, porque eu não vejo como o Thiago Nunes pode resgatar esse time. Eu não sei se azedou o elenco, talvez aí por causa da cartilha. Eu não sei se a imposição dele com relação ao esquema tático incomodou os jogadores. Mas é que tá, se isso aconteceu também, seu Andrei Sanches, a responsabilidade é sua. Você não pode deixar jogador tomar conta de clube. Olha o que aconteceu no Cruzeiro aí. Se algum jogador ficou incomodadinho com a cartilha do Thiago Nunes, seu Andrei Sanches, você que deveria ter descido no vestiário e bancado o treinador. Porque a partir do momento que você deixa jogadores montar na cabeça do treinador, porque é nítida a postura do Corinthians em campo, desculpa, Pascoal, por mais que falte treinamento, por mais que falte talvez esquema tático, mas os jogadores podiam correr mais também. Poderiam fazer um pouco a mais do que estão fazendo. O time do Corinthians é um amontoado e pode jogar mais. Pode jogar mais. As minhas críticas ao treinador do Corinthians são pela falta de posicionamento definitivo da tática utilizada. Ontem ele botou o Carlos de terceiro zagueiro para poder liberar os 2 volantes do Corinthians. Mas os 2 volantes do Corinthians, infelizmente, não conseguem armar o time do Corinthians. O Camacho, para acertar um passe, precisa de um manual. Ele matou o time ontem, Pascoal. O Camacho veja as substituições que ele fez. Ele poderia, tava jogando. O Johnny Gonzalez não estreou ainda. Aí que tá, mas é que tá, Pascoal. O Johnny Gonzalez não estreou, Pascoal, o time. O Everaldo era uma das poucas coisas que ainda fez, talvez, o mínimo dentro do primeiro tempo. Porque tava fazendo a ala completa. Ele era um lateral e atacante. Era um cara que ainda tentava numa individualidade ir pra cima dos jogadores aí do Ituano. Então, o Everaldo no primeiro tempo, inclusive, deu assistência pro Luan. Não merecia sair do time. Aí você tem lá uma dupla de volantes, Camacho e Cantígio. Aí você fala, pô, tô precisando ganhar do Ituano, o que eu faço? Eu vou sacar então o Camacho pra colocar o Arauz, mas você tira o Camacho, você não tira o Cantígio. Agora, ele tirou o Cantígio, que é o volante de criação, não, uma frase. Aí ele me tira o Everaldo pra deixar o Johnny Gonzalez. Vai te catar, Thiago Nunes. Agora, eu quero a opinião de quem enxerga o futebol. Porque é outro que faz tempo que eu tô aguardando. Porque faz tempo que me xinga, porque eu não xingo. Toda vez que eu falava alguma coisa, ele vinha com essa frase dele. Uma frase escrota, né, Flamengo? Tem gente que vê futebol que ele quis dizer que eu não entendo chongas. E eu respeito o Pascoal. E tem gente que enxerga. E agora? Que é o caso dele, que enxergou com olhos de águia, né? Com binóculos e microscópio. O que o senhor tem a dizer agora sobre o evoluído time do Corinthians? Eu concordo com uma parte do argumento do Mano, mas não concordo com a segunda parte. Eu não acho que o treinador do Corinthians deva ser demitido.
demitido. Acho que tem que dar mais uns 30 jogos pra ele. Ele disse isso na entrevista, você mesmo, toda hora você fala isso. Sim. Que ele disse que ele pediu quantos jogos? 30, 40, não é nada. Para poder entender a filosofia de jogo dele. Eu tô achando, é só a minha opinião, que ele está tentando favorecer o trabalho dos dois volantes e está tentando encobrir as falhas do meia de ligação do Corinthians, que é o Luan. O Corinthians não tem um meia de ligação. O Corinthians tem o Luan, no máximo é segundo atacante. Então, o Corinthians precisa de um meia de ligação. Esse meia de ligação está lá, talvez até o meio do ano, quando o Pedrinho vai embora. Não jogou essa partida porque estava de quarentena, porque esteve em Portugal. O time do Corinthians merece prêmio, porque o time do Corinthians está em quarentena desde que começou o ano. Sim. Eles já estavam prevendo o coronavírus, que não é possível. Então, eu não sei se eu também não estou com isso daí, Pascoal, porque, por exemplo, falam que quem está com o coronavírus não dorme direito, tem dor de cabeça e náuseas. Não, mas isso é o Corinthians. Eu tenho todos esses sintomas quando eu vejo jogos do Corinthians. Durante o jogo. Então não é nada. Estamos dobrando aí seu discurso, hein? Não tô. Porque quando era pra me xingar, o senhor gritava, se exaltava. Agora tá muito eu falo no mesmo tom com o senhor, da mesma forma. Meu senhor, o problema é o seguinte. O Corinthians, o Mano tem razão numa parte, toda aquela, menos a saída do treinador. Eu acho que ainda não é possível. Mas já era. Renova o contrato dele. Dá mais 4 anos pra ele. Num plano. Eu sou favorável. Num plano de observação, 13 jogos é muito pouco, na minha visão. Eu tô vendo evolução. Agora, posso falar ou o senhor vai falar mais ainda com esse discurso? Eu tô adorando. É um discurso ruim. O senhor só faltou agora um mingau e um todinho morno. Todas as colocações que eu estou falando são referentes ao Corinthians. O Corinthians coloca o Carlos como terceiro zagueiro, avança os volantes para favorecer o Luan. O Luan não tem velocidade para fazer a ligação do meio-campo para o ataque. E aqui, parabéns ao Sormani, que sempre disse isso. Ele é um jogador que tem limitações de velocidade. Ele pode ter alguma situação técnica, mas ele tem limitações é lento, na velocidade. Eu também quero parabéns. O Corinthians tem alguns jogadores que estão jogando abaixo da crítica, abaixo do normal. Ou você acha que é normal o Fagner jogar o que ele está jogando? É normal o Ione Gonçalves jogar o que está jogando? É normal Cássio. O Cássio tomar esse tipo de gol. Aliás, o Cássio, um amigo meu, acabou de mandar uma mensagem aqui. Ele tomou um gol olímpico no Brasileiro do ano passado, no jogo contra o Ceará. Tomou aquele gol do Ganso. Lembra o gol do Ganso contra o Fluminense? Eu posso falar um pouco? E o gol que ele ia fazendo contra o Novo Horizontino, que ele tentou dar um passe e jogou a bola quase pra dentro do gol. O senhor quer terminar a receita de bolo? Eu acho que tá na hora do Cássio curtir um bolo. Eu posso falar um pouco? O senhor tem mais bolo pra dar receita aí? Não tenho receita. Bolinho de chuva? Tudo aquilo que eu tinha que colocar, eu já coloquei. O meu pensamento a respeito do time do Corinthians. Mas eu não acho que o treinador deva ser demitido. Deixa eu falar. Posso falar? Já caiu. Eu não vou com esse nhenhen que você tá aí. O time é ruim. O time do Corinthians é ruim. O treinador... Agora é com você, mano. O treinador mostrou... Um monte de jogador que não decide. Outra, Corinthians traz... Eu não sei por que traz baciada de jogador do Fluminense também. Todos que vêm não jogam nada. Everaldo, Johnny Gonzalez... Sornossa. Richard. Tinha o outro lá. Henrique, zagueiro. Henrique. Entendeu? Até hoje eu não entendo. Eu não entendo isso. O que era pra trazer era o Pedro. Esse que aí não trouxe. O Thiago Nunes está perdido. Se é um outro treinador, o senhor ia estar descendo o sarrafo. Porque vem nas entrevistas coletivas, querendo falar de número, de estatística, e escondendo o que realmente acontece. Essa desgraça desse coronavírus tem que ser bom para alguns clubes que estão numa draga tremenda. Não, mas não pode que treinar. É o Vasco. Você não pode treinar. Não, mas você não pode treinar, mas para ficar em casa. Não pode treinar, mas pode ficar treinando. Você tem o Vasco, tem o Cruzeiro, tem o Corinthians. Eu falei aqui, não tá jogando nada. O time é fraco. A partir do momento que você já não tem um elenco maravilhoso... Acho o time do Corinthians fraco, não. Tudo bem. Acho que o time do Corinthians... É uma máquina. Arrumado. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem como jogar Outra melhor. Coisa, eu falei desde o começo. Vai mandar o Ralf embora?